Combinado, combinado. Ok, bom dia. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2023. Vamos reiniciar a leitura do livro Tomar a Vida nas Próprias Mãos. E podemos iniciar com um poema. Um poema do Crescer e Amadurecer. Eu acredito que vivenciarei o mundo tal qual o vejo. Eu acredito na força da fé. Eu sinto as pessoas conforme confio ou desconfio delas. Eu povoo o mundo com pessoas que imagino. O mundo exterior é um reflexo do meu interior. Eu creio que aquilo em que acredito, em primeiro lugar, influencia a mim. E o que eu acredito é uma questão de decisão. Eu escolho minha fé, minha visão do mundo, minha opinião. Eu sou responsável. Uri Schaefer. Então, bom dia. Nós ainda estamos na visão geral, na página 36, para quem está com a edição 7. Terminamos a leitura da biografia 1 e vamos começar a biografia 2, leitura da biografia 2. Interessante que essas biografias iniciam o livro, né, vamos dizer assim, para que a gente tenha uma experiência, né, do que é ter uma visão geral de uma biografia, né? Tudo bem legal. Tudo bem? Alguma pergunta? Podemos iniciar a leitura? Todo mundo achou? Biografia 2. Eu fui a 7ª dentre 12 irmãos. Meu pai era índio e minha mãe portuguesa. Meu pai era comerciante. Eu vivia com minha avó numa oca pequena atrás da casa principal da família. Minha avó e eu íamos diariamente à mata colher ervas, frutas comestíveis e folhas de tabaco. Ela conversava em língua indígena com meu pai. Eu tinha de trançar os fios para a vovó poder fazer suas tecelagens. Quando as folhas do fumo estavam maduras, eram colhidas e secadas. Eu tinha de mudá-las e minha avó fazia cordões escuros, negros. O fumo era usado para a cura, mas também para o cachimbo da minha avó. Ela era uma curandeira e muitos a procuravam para a cura e para buscar conselhos. Todos recebiam uma reza. Assim, cedo eu conheci as ervas usadas para a cura e as rezas para cada mal. A avó me havia escolhido dentre todos os irmãos para ser sua sucessora, apesar de eu não ser sua netinha preferida. Ela amava minha irmã Branquinha, que gozava do privilégio de ficar em seu colo. Porém, só eu tinha acesso à casa da avó. A avó e a mãe não se davam. A mãe tinha vergonha da avó e a avó chamava a mãe de branca de merda. Toda noite, eu olhava pelas frestas da oca para assistir ao ritual vespertino dos índios, reunidos para suas cantorias. Ninguém podia participar. Por isso, o resto da família ficava escondido dentro de casa. Quando eu estava com 8 anos, meu irmão mais velho, de 22 anos, tentou 3 vezes estuprar-me. A partir daí, tive pesadelos. O pai interviu, trancando o quarto do irmão, mesmo sem saber bem por quê. Aos 6 anos, eu aprendi a ler e a escrever por mim mesma. Meu pai me ensinou a escrever cartas e outras coisas. Aos meus 9 anos, minha avó voltou da mata, disse que estava muito cansada e se deitou na rede. Mandou chamar seu filho e lhe disse que ia morrer. Ele não aceitou o sacramento indígena da morte e colocou seu caixão na casa principal. Depois de ela estar enterrada, aconteceu o inesperado. Meu pai incendiou a oca onde vovó e eu morávamos, só restando um monte de cinzas. Então veio a pergunta:
O que seria de mim agora? Após esse episódio, minha família começou a empobrecer. Meu pai comprou roupas novas e passeava na rua com outras mulheres. Eu era responsável pela alimentação da família, pois era quem conhecia os frutos e as raízes da mata. Meu pai se metia em política. O governo mudou e ele foi perseguido. Agora, sem minha avó, eu tinha de acompanhar meu pai. Numa pequena sacola tecida por ela, levava o revólver dele. Quando eu tinha 11 anos, meu pai me deu de presente um pequeno revólver enfeitado com madrepérola, e eu me exercitava com ele para atingir o alvo. Nessa época, minha família tinha uma criação de galinhas, que eu usava como alvo. Isso aborrecia minha mãe, que em vez de vender as galinhas, tinha de cozinhá-las. Mas eu ajudava muito em casa e vendia também muitas galinhas. Eu era muito prestativa. Comecei a ensinar os camponeses da redondeza a ler e a escrever. Ao entrar para a escola, pulei os 3 primeiros anos e, apesar disso, era sempre a melhor aluna. Não tinha amizades. Insisti e pedi ao meu pai para poder ir ao ginásio, que ficava a 1 hora de distância, na cidade vizinha, de ônibus. Tive de fazer uma prova difícil e fui aprovada. Era a primeira mulher na família a poder estudar. Também no ginásio, eu era a melhor aluna. Mantinha-me financeiramente trabalhando na lanchonete da escola e dando aulas particulares para a criançada. Continuava ensinando os camponeses a ler e a escrever. Nessa época, a mãe e os filhos aderiram ao protestantismo. Meu pai os agredia por causa disso. Eu saí de casa por desentendimentos e passei a morar no centro estudantil. Um dia, alguns adultos me observaram e começaram a trazer-me livros secretos. Eram livros políticos socialistas. Eu admirava tais ideias. Passei a falar na rádio e fundei um jornal. Assim, tornei-me conhecida, até que o regime militar começou a me observar, querendo me eliminar. Eu fugi e me escondi. A polícia fechou a rádio, o jornal, e meu pai, inocentemente, revelou meu esconderijo, pois queria que eu abandonasse o comunismo. Eu fui presa, ficando por 1 ano no cativeiro, entre os 17 e os 18 anos. Sofri bastante, fui estuprada por policiais, sentindo dó, mas nunca me corrompi. Era justa, clara, e jurei não falar sobre meus companheiros, sofrendo por inteiro as torturas. Daí fui levada para uma cela. Neste ambiente de prisão, consolei muitas mulheres e ensinei presos a ler e a escrever. Era bastante solicitada por eles. Depois de libertada, fui fazer um trabalho nos campos de cana do Rio, junto com um padre holandês. E depois fui para Brasília, com operários de construção. Em Brasília, entrei para a universidade na área de ciências biológicas. Junto com o padre, trabalhei no Instituto de Ensino. Nesta época, tive os primeiros namorados. Gostava de 2, mas não me ligava a nenhum, pois sabia que não iria ficar muito tempo. Levava uma vida dupla. A universidade era uma coisa, a política outra. Porém, comecei a desinteressar-me do PC. Nessa época, começou a ser planejado um movimento de guerrilhas. Foi construída uma estrada que adentrava o Paraguai. À beira dessa estrada havia muitas fazendas que abrigavam os guerrilheiros. Nesse planejamento, eu trabalhei intensamente, até que novamente fui para a prisão por 2 anos. Mais torturas, bem mais violentas.
Eu jurei manter-me em silêncio, o que consegui cumprir. Todo o meu corpo se cobriu de fendas que sangravam. Muitas vezes tive febre e violenta dor nas juntas. Um dia tive um sangramento muito forte e senti-me à beira da morte. Fui hospitalizada, ficando internada por 6 meses, sem esclarecimento de diagnóstico. De lá, consegui fugir com a ajuda dos companheiros. Numa fazenda, consegui ajuda médica, sendo feito o diagnóstico. Era lúpus. E após eu tomar cortisona, em 2 semanas todas as feridas cicatrizaram. Eu estava exatamente com 21 anos. Consegui fugir e passar por vários países da América do Sul. Num deles, consegui terminar os estudos, formando-me em sociologia. Foi num deles também, aos 25 anos, que conheci meu primeiro marido. Éramos colegas na política e no trabalho. Ele trouxe para o casamento um filho. Eu gostava da vida familiar e aprendi a conviver com a doçura que aparecia de tempos em tempos. A situação nos países sul-americanos ficava cada vez mais difícil para os exilados políticos, que então, com a ajuda da ONU, foram para a Europa, onde também passaram por vários países. Aos 28 anos, nasceu meu primeiro filho com meu marido. Passei bem na gravidez. Eu a escondera, pois em 2 vezes anteriores fora aconselhada por ordem médica a evitá-la devido à doença. Nasceu um filho sadio e forte. 3 meses depois, tive uma crise bastante forte. Na ocasião, morava em Portugal e fiz um tratamento na França. Eu dava aula, trabalhava numa editora e minha vida transcorria normalmente. A saudade do Brasil, porém, era grande. Ainda nesse ano, me mostraram um filme em que, chorando, eu me despedia de minhas crianças que vinham para o Brasil. O filme me estava sendo exibido com certa intenção, porém, eu não deixei que isso acontecesse. Foi a primeira vez que me revoltei e me recusei a ver o filme. Senti que eu era eu mesma, e não mais uma figura do grupo dos exilados. No mesmo ano, saía a lei em que os exilados poderiam voltar ao Brasil. Assim, voltamos, e a minha família veio me receber. Meu marido teve dificuldades de readaptar-se no país. Não conseguia emprego, e eu é que consegui o dinheiro dando aulas. Ele se tornou diferente. Era desejado pelas mulheres por ser um exilado político e começou a sair com elas. Um dia, chegou com uma mulher de saltos altos, querendo que convivêssemos os 3 na mesma casa. Eu não suportei. Saí de casa com os 2 filhos, profundamente deprimida e magoada. Não entendia como, depois de tudo que nós vivéramos juntos, ele podia pegar a primeira mulher que aparecera. Enfim, a separação aconteceu aos 30 anos. Demorou 2 anos para eu me reequilibrar. Comecei a me recuperar. O trabalho me satisfazia. Comecei a trabalhar com cinematografia e com propaganda. E ainda fazia doces que uma amiga minha vendia. Assim eu me sustentava, bem como aos 2 filhos. Aos quase 35 anos me apaixonei, mas era um amor irrealizável. Engravidei, mas perdi a criança aos 3 meses. Nessa época, meu ex-marido buscou as 2 crianças. Eu entrei na maior crise. Estava só, sem as crianças, e sentia um vazio crescente dentro de mim. Já me havia afastado da política. Aos poucos, sentia dentro de mim uma pequena semente que começava a germinar.
aos 37 anos. Eu procurava o lado espiritual que minha avó havia plantado dentro de mim. Meus filhos voltaram para casa e eu sentia uma vida nova. Aos 38 anos, conheci um novo parceiro. Nós éramos duas almas e um só coração. Completávamos-nos mutuamente. Aos 39 anos, comecei o estudo da antroposofia, sendo que pouco antes, iniciaram um tratamento antroposófico. Foi justamente aos 39 anos que tive novamente febre alta. Era a primeira vez que eu ia à Artemísia. Sentada em minha cama, tinha o sentimento de que devia pedir algo a Deus. Senti-me permeada de calor e luz, e assim tive coragem de pedir a Ele para sarar, para poder educar meus filhos. A partir desse momento, tive a impressão de que iria tornar-me mais sadia. E foi o que aconteceu. Fiz 3 cursos biográficos. Mais tarde, decidi fazer a formação biográfica para entrar na parte terapêutica, já que trabalhava uma vez por semana como voluntária num hospital de câncer. Minha vida profissional transcorreu muito bem nestes últimos anos. Até tive um estúdio próprio de produção. Meus filhos foram crescendo e eu fiz questão que morassem fora de casa quando adultos, pois senti necessidade de reorganizar a minha casa. Meu relacionamento amoroso, que começou aos 38 anos, durou até os 44. Comecei a sentir-me muito tolhida em minha liberdade. Liberdade, ritmo, organização eram importantes para mim. A separação não foi fácil, mas certa. Tenho uma amizade com alguém que vive nos Estados Unidos. Ele tem uma mulher paralítica e nós juntos fizemos trabalhos no Chile. Essa amizade é satisfatória para mim. No ambiente de filmagem, existem muitas pessoas que tomam drogas ou álcool. Eu tenho de negociar com eles. Muitas vezes, estando sentada à mesa com eles, observo certos seres, entre aspas, que fazem caretas e que parecem sugá-los. Por meio de oração, consigo afastá-los deles. Ao adormecer, tento entregar-me conscientemente ao mundo espiritual. Ali vejo muitas coisas de épocas passadas da Terra, do bem e do mal. Aos poucos, com vários cursos biográficos, fui descobrindo minha missão. Sinto que cada vez mais devo resgatar os conhecimentos e a origem de minha avó. A lembrança das ervas medicinais, das orações, das massagens, me vem cada vez mais à lembrança. Quero direcionar-me cada vez mais para a cura e unir o antigo ao novo. Algumas vivências espirituais. Quando estive presa pela segunda vez, perdi muito sangue, que escorria ralo abaixo. Pensei, minha vida está se esvaindo ralo abaixo. Eu poderia me entregar à morte. Aí, repentinamente, despertou uma grande força em mim. Consegui arrastar-me até a parede da cela, encostar-me e ver meu corpo. Peguei um pano molhado para estancar o sangue. Calor e luz me permeavam. E eu percebi que uma mão invisível se estendia para mim. Encostada na parede, pude dormir até o dia seguinte, quando então fui levado ao hospital. Hoje sei que foi a força de Cristo e a mão de Cristo que me ergueram. Uma outra vivência espiritual foi a que tive durante uma crise de lúpus. Durante a internação, tive 7 pneumonias. Estava sentada na cama, só, quando se aproximou de mim uma figura toda luminosa.
Era um anjo que me dizia: a você a vida foi doada até que cumpra a sua missão aqui na Terra. Forte, né? Uma biografia bem intensa. Eu vou ler a observação da doutora Gudrun, né, dessa biografia, e depois a gente pode comentar um pouquinho. Pode ser? O que essa biografia nos mostra? Uma criança que é tratada como adulto, que cedo é colocada perante grandes responsabilidades e não cresce com a família e irmãos, mas com sua velha avó. Esta necessita dela e quer torná-la herdeira de seus conhecimentos e responsabilidades. Aos 9, vivencia um grande choque ao morrer a avó e ver queimada sua obra. Uma vida nova começa com mais responsabilidade ainda. Novamente o pai e mais tarde os políticos se aproveitam dela. Ela está disponível para tudo. Durante as prisões, passa por grandes provações, mas se mantém em sua moralidade e é, até certo ponto, protegida por sua ingenuidade. Porém, lá adoece de uma enfermidade grave, que só é diagnosticada mais tarde, lúpus. Na época dos 21 aos 35, da chamada alma da sensação, 21 a 28, e do intelecto e da índole, 28 a 35, ela passa por muitas decepções, para finalmente, aos 37 anos, segundo o nódo lunar, encontrar seu fio condutor espiritual interno. A vida não se torna mais fácil, porém cada vez mais consciente. Ela aprende a conviver cada vez mais com as crises da própria doença. As crises se acentuam em momentos de espelhamento de fases anteriores, como veremos mais tarde. Então, na página anterior a esse último comentário, a doutora Gudrun, no livro, apresenta o resumo dos dados principais dessa biografia. E vocês podem observar que tem duas colunas. A coluna à esquerda vai do nascimento até os 21 anos. E a coluna da direita vai dos 21 anos até os 46, que foi quando ela fez esse trabalho biográfico, essa retrospectiva, né? De baixo para cima. Não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Isso é uma forma de se colocar as informações, os fatos, os principais fatos da biografia. No caso dela, por ter 46 anos, foi um marco de mudança dessa coluna é 21 anos, né? Em outras biografias, mais para frente, quando ela falar de espelhamento, vai ter outras formas de apresentar essas colunas. Foi claro, assim, na explicação? Por que fazer desse jeito? A princípio, é simplesmente para organizar. Então, eu vou organizando os fatos, posso colocar sentimentos, né? E vou trazendo clareza, organizando o que aconteceu na minha vida, né? Ela fez um relato um pouco mais abrangente, mas aqui esse formato é só para trazer fatos, porque isso pode ser trabalhado posteriormente para estar fazendo observações, tipo essas que ela viu, né? O que aconteceu no segundo setênio, aos 9 anos, a morte da avó, né? Essa relação com o pai, o adoecimento, o que acontece com ela dos 21 aos 35 anos, né? São momentos importantes. Né? Tá bom? E aí dá para ter essa imagem e começar a observar. Alguma observação, Adriana?
Esse espelho aqui que nós chamamos, né, nos nossos estudos de biografia, onde tem esse ponto de intersecção que é os 21 anos, é importante a gente observar, né, ao trazer os fatos e os sentimentos, como uma grande imagem do momento que a gente nasce até os 21 anos, até nós atingirmos a nossa maioridade, vamos dizer assim, né, o nosso nascimento do eu. É como se nós tivéssemos recebido as coisas do mundo, né? Nesse processo encarnatório e nesse processo onde nós estamos sendo educados. A partir dos 21 anos, é o processo do desenvolvimento das nossas almas, né? O que é isso? É o movimento do meu caminho como individualidade. Então, a partir da minha experiência, né? Agora por mim, como é que eu vou conduzindo a minha vida? Então, uma forma de olhar para esse espelho é como é um espelho do desenvolvimento da minha alma. Eu recebo, a partir daí eu sou maior, responsável por mim, e eu pego tudo aquilo que eu recebi e a partir de mim, da minha experiência, eu vou tirando as minhas próprias conclusões. Então, é interessante a gente olhar fatos, se algo que aconteceu aqui no meu espelho tem alguma correlação. Se eu realmente assumi minha vida, se eu fui experimentando a vida por mim mesmo, ou se eu ainda fico presa, né, ao meu passado. Então, é uma forma da gente olhar a nossa biografia. Eu queria trazer essa imagem, né? Para a gente Uhum, começar a entender o que é realmente o trabalho biográfico, o que que eu faço com tudo isso, né? E uhum, aonde existem os pontos de transformação, de metamorfose na minha vida, como é que eu fui lidando com esses fatos, né? Então, é uma das formas de olharmos a nossa história. Bom, então, se vocês tiverem a oportunidade, né, de fazer isso daí, e trazendo, né, fatos, e o que ajuda muito também, além dos fatos, você colocar os sentimentos, né? O que que eu fui sentindo, né? E fazer essa correlação. Não é conta de chegar, tá, gente? Aconteceu aqui, tem que acontecer ali, mas a gente pode ter uma visão panorâmica da nossa história. uhum. E antes de passar para a Cecília, assim, eu acho que a primeira pergunta que surge quando a gente lê uma biografia, que eu acho que eu já devia ter feito, né? A gente já devia ter feito, é o que chama atenção nessa biografia? O que me chamou atenção nessa biografia? Pensem nisso, Cecília vai falar depois, quem quiser trazer, assim, o que chamou atenção? Fala, Cícia. Então, essa era a pergunta, o que que me chamou a atenção? É qual é a missão? Qual é a missão? E aí eu Uhum, fico perguntando, como descobrir essa missão? Quer dizer, aos 49, porque parece que ela continua viva, porque só parou até ali onde ela foi, não fala, né? Mas, uhum, poxa, aos 49 dá a entender que ela descobriu a missão dela, que era seguir a avó e fazer aquilo dali. Agora, e a gente que no 6,5 para 6,6 não sabe qual é a missão? Qual é a cura? Aí a Adriana, com aquele sorriso dela, né? Aquela tranquilidade, ela fala assim: não, não é uma conta que vai fazer assim, que vai fazer assim. E a expectativa, Adriana, onde é que fica? Esse é um exercício que a gente tem que fazer, e às vezes é uma vida toda, né? Da gente poder ter esse olhar. E o trabalho biográfico, ele vai nos possibilitando, e na medida que a gente vai avançando os nossos estudos, dando ferramenta para que a gente possa ter esse olhar, né, uhum, da nossa uhum, história. Mas essa questão da expectativa, que às vezes vem, né, permeado também por uma ansiedade para a gente entender, esse é o trabalho, né, de educação nossa, né, onde eu tenho que ou voltar e olhar para eu poder entender algumas coisas, né, Cecília? E o que eu acho bacana, toda vez você traz uma reflexão de uma alma que está buscando, né, buscando o seu lugar, tentando entender, e eu acho que isso é muito rico, porque isso mostra que você ainda está no fluxo da vida, está na vida, está tentando entender, né?
E eu não sei se a gente vai ter essa resposta, né? Muitas vezes sim, muitas vezes não. Isso depende do caminho realmente de cada um, né? Então, assim, nos estudos, assim, de ter escutado nesses últimos 20, 30 anos tantas biografias, o que eu posso te dizer é que estar na vida, né, e ter essa gratidão te coloca num outro patamar, num patamar de que, poxa, eu ainda tenho que aprender. Pode ser que eu encontre, pode ser que não, né? Então, assim, é trabalhar essa, sabe, dentro dessa alma, essa tranquilidade. Ok, gente, eu cheguei até aqui com todos os meus recursos, isso eu já tinha falado lá atrás, né? E obviamente que toda vez que a gente traz um conteúdo, a gente também está falando para a gente, né? Também a gente tem que se acalmar. E eu acho que aí não importa muito a idade. Importa que você está na vida, com vontade de viver, sempre sorrindo, né, Odílio? Com essa vontade Sendo, né? arretada. Muitas vezes a minha missão é só ser eu mesma. Essa é a missão. Às vezes procuramos coisas muito grandiosas, não é tão grande assim, às vezes é pequenininho. Sônia, você nos diz. Não estamos ouvindo, você não desbloqueou o som. O microfone está O fechado. microfone, é. Você não está conseguindo? Eu não sei Primeiro se... botãozinho, será que ela está no celular? É mais difícil de Aí, achar. agora consegui. Aí, muito bem. Obrigada. Ah, você falou meu tempo? Então, o que eu ia falar, né, é que eu também sofri durante algum tempo com essa ansiedade, né, e cobrança de, nossa, Deus me deu um presente tão grande que é a minha vida, né, e qual que é a minha missão? Como que eu faço para pagar isso? O que eu tenho que fazer? E eu ficava procurando fora, né? Por quê? Porque desde que eu nasci, eu vivi num mundo onde o negócio é fazer sucesso, né? Então, alguém tem que fazer pelos índios, fazer pelos pobres, fazer pelos negros, fazer pelos sei lá quem. E aí houve um momento na minha biografia que eu descobri que talvez a minha grande missão seja evoluir a mim mesma só. Por quê? Porque eu comecei a perceber ou a ver o mundo como um ser. E se o mundo inteiro é um ser, eu sou uma célula. E se eu trabalhar na minha evolução, no meu progresso, na minha felicidade, eu estarei contribuindo, né? E aí eu me acalmei imensamente. E aí o que eu faço para fora é o plano B, né? Se eu ajudo alguém, se eu trabalho no consultório, se eu estou evoluindo dentro dos estudos da antroposofia, isso não é o meu objetivo maior, é o segundo. O objetivo maior é o meu desenvolvimento. Muito linda essa imagem, né? Obrigada. Obrigada, Sônia. Obrigada a vocês. Mais alguma coisa? Podemos ler mais um pouquinho? Então, na visão geral, o que a doutora Gudrun trouxe, né? Um panorama de que existem fases do desenvolvimento, setênios, que primeiro é o desenvolvimento do corpo, depois da alma, depois do espírito, né? Trouxe duas biografias para exemplificar, e agora ela vai começar a descrever as fases, né? Então, a primeira grande fase, né, capítulo 2, as fases de 0 a 21 anos, a preparação para a vida. Esta grande fase é marcada por 3 setênios. O primeiro vai até a maturidade escolar, que ocorre por volta dos 7 anos. O segundo vai até a puberdade, por volta dos 14 anos. O terceiro vai até a maioridade,
aos 21 anos. Esses períodos são marcados por grandes modificações biológicas e fisiológicas. Tais modificações são visíveis e nítidas para os pais. A própria criança pode acompanhar seu crescimento, motivo de seu orgulho. Lembro-me de que em casa, numa das portas, a cada meio ano meu pai marcava com o lápis o quanto eu havia crescido. E para nós dois era uma satisfação poder observar. Já nas fases seguintes, de 21 a 42 e de 42 até 63, esse crescimento é interior, portanto, não mais palpável. Por isso, essa primeira fase da vida é também denominada fase do crescimento físico. Vejamos agora o que acontece de setênio em setênio. Alguma pergunta até aqui? O primeiro setênio, a fase desde o nascimento até os 7 anos. No primeiro setênio, temos o encontro entre a parte espiritual da individualidade, o eu, e a parte biológica preparada após a fecundação no ventre materno. Muitas vezes a mãe ou os pais sentem a aproximação desse ser espiritual. Parece que uma criança está se aproximando, ou então, como expressou uma mãe, sinto que ainda está faltando um em nossa família. E esse alguém não tardou a aparecer. A entidade espiritual escolhe, bem antes do seu nascimento, os pais que poderão fornecer-lhe a massa hereditária adequada, o corpo para a realização de seu destino. Por isso, as pessoas sensíveis poderão sentir sua aproximação antes da fecundação. Mas o que será que acontece quando alguém bate a porta e é rejeitado? Para onde irá essa individualidade? Quero deixar essas perguntas em aberto, por serem questões que surgem quando o ser humano é encarado integralmente em suas 3 instâncias essenciais: espírito, alma e corpo. Um aborto não é apenas a eliminação de um germe de um corpo vivo. Nessa tomada de posse do eu sobre seu corpo biológico, a qual ocorre por volta da 3ª semana de gravidez, a individualidade começa a moldar o corpo de tal maneira que, ao nascer, a criança já apresenta características individuais. Por exemplo, a linha das plantas dos pés, usada para identificação. O teste do pezinho, né? É o teste do pezinho. Vocês ainda têm essa marquinha? Acho que não. No meu tempo, acho que não tinha. Não tinha, né, Cecília? No nosso tempo, acho que não tinha. Tinha? Não tinha, né? Tinha, não. Porém, todo este primeiro setênio tem como pano de fundo a reestruturação das substâncias e a individuação somática. O que quer dizer isso? Quer dizer que as proteínas, principalmente do recém-nascido, foram formadas pela mãe e têm de ser eliminadas. Primeiro, o bebê perde peso para depois ganhá-lo novamente. Uma grande parte dessas substâncias herdadas serão eliminadas pelo organismo e, assim, novas substâncias, oriundas da alimentação do bebê, são aqui já orientadas e estruturadas pela própria individualidade. Então, esta individualidade, apesar de não tão clara para a gente observar, ela já atua na preparação do corpo físico.
para essa vivência aqui na Terra. Primeiro a gente herda, né? Mas depois a gente troca por algo que é nosso. Esse processo não ocorre sem crises, e as grandes crises da criança nesse setênio são de ordem somática, física. São as doenças infantis, tais como sarampo, rubéola, varicela, cachumba, tosse comprida, que aceleram o processo da troca de substâncias. Tanto é que as 4 primeiras são eruptivas, e a olhos vistos, observa-se a pele e mucosas eliminando substâncias em grande quantidade. Bom dia, Rúbia, fica gravado? Sim, ela mandou um chat aqui. Fica gravado sim, vai estar no YouTube da escola da ELEB, tá? Doutora Andir, bom dia também. Após uma doença infantil, a criança fica completamente renovada, podendo-se observar modificações sutis em sua fisionomia, em seu comportamento e em seu equilíbrio interior. Novamente se levanta a pergunta: qual será o efeito das vacinas, por meio das quais as crianças são impedidas de adquirir as doenças infantis? Quero frisar que paralisia infantil não é doença infantil no sentido costumeiro da palavra. Sabe-se estatisticamente que doenças autoimunes, alergias, etc., têm aumentado assustadoramente. Numa doença autoimune, o ser humano tenta destruir a substância de seu corpo, tentando fazer aquilo que deveria ter sido feito na infância, com a ajuda de doenças infantis. Trata-se, porém, de 2 processos diferentes. A gente não pode esquecer que a doutora Gudrun foi médica, e ela sempre traz esse olhar da medicina, né? Esse olhar importante, né? Para o desenvolvimento do indivíduo, né? Da individualidade. Posso fazer uma pergunta? Pois não, Sônia. Quando ela coloca aqui que a paralisia infantil não é uma doença infantil, ela já coloca como sendo um fator kármico? O quê? Assim, já é kármico? Possivelmente. Porque, entendi. É isso que eu não entendi, assim, ela colocou que algumas doenças não são doenças infantis. Porque E doença algumas são. infantil, o que ela caracteriza como doença infantil são doenças que promovem o desenvolvimento do corpo. Sim. Então, ela caracteriza uma doença que vem do meio onde eu estou, né? Uhum. A criança caiu, se machucou, quebrou, né? Pegou uma doença do ambiente, né? Do momento, isso é kármico, determinação kármica. Entendi. Mas tem as Obrigada. doenças que são doenças de desenvolvimento do corpo, para que auxilie no processo das trocas celulares, né? Eu não sei se o doutor Andir ou cadê Maria Lourdes pode acrescentar alguma coisa por serem médicas, né? Eu posso dizer que são como processo de eliminação de células que eram da mãe e que já não vão fazer, ou a criança já não tem necessidade para que faça parte dela. Então é uma eliminação. Então, evitar essas doenças infantis, tal como a doutora Gudrun refere, pode trazer doenças autoimunes mais tarde. Então, é um processo de eliminação natural do corpo. Por exemplo, nós aqui dizemos sarampo, Catapora. papeira, essas coisas, sim, que hoje em dia estão eliminadas muitas pelas vacinas. E não havia necessidade porque não tem um perigo à vida.
tem, na verdade, um auxílio de evolução, né? Aliás, o perigo é quando essas doenças infantis ocorrem na idade adulta. Isso é Fora que de... traz consequências mais graves, sim. Uhum. Tanto é que a sabedoria antiga, a gente tem que sempre olhar para essa sabedoria antiga, né? Pelo menos na minha época, quando alguém pegava sarampo, levava todas as crianças para pegar sarampo junto. Que aí pega todo mundo, a vizinhança toda ia visitar, que era para pegar, para poder passar pelo processo. E sabiam tratar, sabia febre, né? Isso não assustava tanto, sabia como lidar com esse processo de transformação, né? E eu acho que a gente aqui também pode fazer uma reflexão, as crianças que são vacinadas, né, que hoje a grande maioria são vacinadas, o que que acontece com elas nessa primeira infância? Eu acho assim, observando as crianças, surgem novas doenças, né? E essas novas doenças, eu não sei se talvez elas venham justamente como esse processo de eliminar, né, proteínas e coisas herdadas pelas próprias. E hoje em dia você vê, né, muitas crianças, elas têm muitas questões, né? É eliminado a questão das doenças infantis. Eu já nem sei mais se são doenças até já erradicadas, né? Aí caberia uma pesquisa mais profunda, né, nesse campo. Mas o fato é que muitas crianças hoje nascem e já tem coisas assim que a gente nunca nem ouviu falar, né? O que que isso quer dizer, né? Quando a gente olha para uma criança e entende que nessa primeira fase o importante dela é esse desenvolvimento físico, né? A gente brinca, a criança dorme e cresce. Imagina se isso acontecesse na vida adulta, nós teríamos, sei lá, 30 metros de altura. Então, assim, a importância desse desenvolvimento físico e como a gente tem que olhar e cuidar, né, nos tempos de hoje, quais são os nossos desafios, né? Também, uma vez que essas doenças infantis tão conhecidas por nós já foram erradicadas. É uma reflexão, é algo que eu sempre pergunto, né? Quando a gente vê família grande, que nem a minha, que tem sempre criança, sempre surge uma questão, né? Mas é só uma reflexão. Não sei se alguém tem alguma experiência, talvez o doutor Andir, como médico, possa, a Rose, trazer alguma contribuição aí para esse olhar, Então, né? vamos a uma contribuição, que é, Ótimo. o contraponto. Tudo tem um contraponto. Então, quando a gente olha as crianças do ponto de vista de saúde pública, a gente encontra uma série de crianças cuja capacidade de se defender contra cada uma dessas viroses infantis é meio perigosa. Por exemplo, vamos dar um exemplo: o sarampo. A vacina de sarampo tem o máximo de funcionamento a partir de 1 ano e meio de idade. Mas se vacina todas as crianças com 6 meses. Por quê? Porque aos 6 meses, as crianças que pegam sarampo aos 6 meses, essas são as que morrem. Quer dizer, a criança, existe uma série de crianças que não iriam suportar o sarampo. É um contraponto, não quer dizer que todas as crianças não fossem suportar, mas existem algumas que, em termos de saúde pública é todo mundo dentro do mesmo ônibus. Tá. Então, a catapora, por exemplo, não é uma doença completamente sem perigo, completamente. Ela pode levar a uma meningite, ela pode levar a uma série de sarampo também. É lógico que isso a gente tem que estudar cada caso. E em saúde pública não é isso que se faz. Em saúde pública se pega todas as crianças de 6 meses, todas as crianças de 1 ano e meio. Entendi. Esse raciocínio fica muito complicado para você comparar com o raciocínio da antroposofia. Entendeu? Então, dentro do raciocínio da antroposofia, você teria que estudar cada criança. E algumas você poderia prescindir
da vacina delas. E aí dá todo aquela rebordosa, aquela briga terrível de que, pô, mas o Torandir é contra a vacina. Não, o Torandir não é contra a vacina. O Torandir acha que a vacina deve ser indicada para alguns casos. Então, você veja o seguinte, a Associação Brasileira de Medicina Antroposófica publica para nós o calendário de vacina. Eles acabam encarando a vacina. Tá bom, então faz a vacina e depois a gente cuida das consequências. Mas, realmente, por exemplo, quando a gente assiste uma aula do Calix sobre doença autoimune, esse problema é claramente definido. Quer dizer, o fato da gente não trocar essa proteína, ela vai depois funcionar como um fator de produção e reação autoimune. Isso nas aulas do Calix é direto, toda aula ele fala sobre isso, nos mais diversos aspectos. Então, a gente tem um ponto e contraponto aí. Por um lado, isso que o Steiner disse, que tem sido falado sobre a vacina, é bem correto. Agora, por outro lado, tem essa visão da medicina antroposófica, da medicina pública, convencional e pública. Não é só convencional. Não é todo pediatra que diz, não, tem que tomar. É lógico, ele fala que tem que tomar porque é muito mais simples. Já todo mundo está fazendo, todo mundo está defendendo, então você deixa quieto. A própria Associação de Medicina Antroposófica já colocou, já liberou para a gente o calendário de vacina. E depois a gente encara o que for preciso. Então, a gente sempre tem que olhar o contexto, né? Por exemplo, uma criança que não tem, vamos dizer, nasceu num ambiente não tão favorável, se realmente ela não toma a vacina, ela perde a vida. Então, como o senhor está trazendo, assim, como saúde pública, então se padroniza, vamos dizer, todo mundo toma, que é para não correr o risco, né? Em alguns casos... Padroniza, está ótimo. É isso aí. Entendi. Acho que a doutora Maria Lourdes quer falar também. Maria de Lourdes. Olha, só complementando o que o doutor Andir disse, é que, por exemplo, nos primeiros 6 meses de vida, a criança, se for amamentada, portanto, se tiver o privilégio do aleitamento materno, e se a mãe teve as doenças infantis, ela tem os anticorpos da mãe que a protegem. Por isso é que todo este ciclo está quebrado pela introdução precoce das vacinas. Porque antigamente não sei se era muito raro as crianças terem essas doenças infantis antes dos 6 meses, mas era à conta da proteção que vinha também dos anticorpos da mãe. E isto agora está tudo alterado, sem dúvida, sim. E aí chegamos a um outro problema, que é o das mães que não amamentam. Quer dizer, quando ela amamenta, quando a mãe se alimenta legal, quando a mãe também teve seu sarampo, essa coisa, aí é tudo certinho, mas, na verdade, nem sempre é assim. As mães não amamentam e aí o ciclo vai se perpetuando. Muito bom. Ok. Maria Lourdes, se você puder desligar a mão estendida, porque ele falou aqui que não vai deixar eu encerrar a gravação enquanto você estiver com o dedinho ali. Não sei por quê. E nem sei como fazer isso de outra forma. Espera. Ai, não está a dar. A reação, Pronto. Legal. Temos 2 minutos, eu vou encerrar a gravação e a gente pode conversar mais um pouquinho. Tudo bem? Não vamos ler mais, vamos deixar para a próxima semana.